coordenação COTIC. Como mediador da mesa, eu convido o coordenador de governança em tecnologia para informação e comunicação do IBICT, doutor Alexandre Faria Oliveira. O líder do grupo de pesquisa CNPq, UFAL, GED, Documentos Digitais, Gestão, Curadoria Digital, Preservação, Acesso e Transparência Ativa em Cadeia de Custódia Digital e Arquivista, o professor Daniel Flores. A juíza do TRT4, integrante da Comissão de Memória do TRT4 CMEMO, membro do Comitê do Proname CNJ, coordenadora do Subcomitê de Preservação Digital do Proname e ex-presidente do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Memória e Justiça do Trabalho, doutora Anita Lubi, que estará conosco online. Convido também a professora associada da Universidade Federal de Goiás, atuando na Faculdade de Informação e Comunicação, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação e pesquisadora do IBICT no projeto PGD, Laura Vilela. Iniciemos a mesa. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui com vocês hoje, nessa mesa 6. A mesa 6, ela tem dois temas principais, né? O primeiro é a questão da preservação digital, né, que a gente trouxe o professor Daniel Flores, a doutora Anita também vai falar um pouco, né? E sobre o PGD, que é um serviço novo que o IBICT está trazendo para vocês aí, para vocês conhecerem um pouco. Eu gostaria de começar um pouco falando sobre o tema de preservação digital, né, no qual eu tenho o prazer de coordenar o modelo IPATIA, né, de preservação digital. Na verdade, o IBICT já vem trabalhando com preservação digital desde 2012, né, com a criação da Rede Cariniana de Preservação Digital. E aí a gente tem crescido muito essa rede, né, inclusive com novas parcerias, né, que a gente tem formado aí. Eu gostaria de destacar aqui alguns serviços e produtos, né, que a rede tem para que todos possam conhecer, né. Bom, a Rede Cariniana, ela possui o Diretório de Preservação BR, né? É um diretório onde tem o objetivo de preservação dos periódicos brasileiros, né? Ela também possui o glossário da Rede Cariniana, né? Que é o glossário de preservação digital. Ela possui também um programa de formação em preservação digital, inclusive esse programa tem um curso em preservação digital aqui no Brasil. Temos também o repositório de dados de pesquisa cariniana, chamado Angelim, né? O serviço de preservação de periódico científico, que atualmente a gente está usando o software LOX, né? Como software de preservação digital distribuída. Temos também a Revista Brasileira de Preservação Digital, né? Que está na Unicamp, né? Quem coordena lá é eu esqueci o nome agora. Judeni, isso. Obrigado, professora. E o serviço de preservação de páginas web, que hoje a gente trabalha com arquivamento de páginas web, chamado ArcWeb. E, por último, né, o modelo IPATIA, né, que é um modelo que está sendo bastante difundido no judiciário, né, que a gente está trabalhando com os parceiros do judiciário, né, que é um modelo, né, que, na verdade, ele iniciou através de uma parceria com o TJDFT, em 2018, e, na época, a ideia era a gente criar um barramento, né, tecnológico que pudesse conectar num sistema TJE, né, do judiciário, e trazer essas informações. Só que a gente viu que, na verdade, a gente estava construindo um modelo de preservação que até então não tinha no Brasil, né? E a gente entendeu e a gente nomeou ele como modelo IPATIA, né? Em homenagem à matemática e filósofa IPATIA. Então, é isso, esse breve contexto. Eu gostaria de passar primeiro para o professor Daniel Flores, né, que ele vai ministrar a palestra. Obrigado. Bom dia, pessoal. Só aguardar o pessoal abrir o slide ali, deixa eu ver se está passando aqui a minha apresentação.
Tá sim. Então, em primeiro lugar, parabéns pela mesa anterior. Me deliciei assistindo, adoraria fazer perguntas, mas não tinha como, o tempo estava ultrapassado já. Então, reitero aqui meus parabéns, obrigado pelo convite. É um momento muito importante estar aqui nessa reflexão que a gente vai fazer. Nosso objetivo, ou o meu objetivo nesse momento aqui, é trazer uma discussão sobre governança da preservação digital. Olhem que a Gonçalves, ela nos diz que a governança ela tem meios e processos e ela está preocupada em governabilidade. Quais problemas que a gente vem encontrando nas pesquisas que a gente tem realizado em relação à governança? Nós estamos confundindo ou misturando muito governança com gestão. E olha, na mesa aqui eu tenho especialistas que eu admiro demais e que nós vamos ter um diálogo sobre política de preservação digital e plano de preservação digital, inclusive plano de gestão de dados. Por muitas vezes, a gente tem visto que a política de preservação digital, que deveria estar num nível mais alto, em nível de governança, de governabilidade, tem estado muito mais no nível de gestão. Essa distinção entre o que é governança e o que é governabilidade e o que é gestão, ela é importante para nós. Ela é importante porque muitas vezes nós ficamos em elaboração e implementação de políticas que estão ligadas ao funcionamento, estão ligadas à questão técnica, operacional. Não à toa que os últimos estudos que nós realizamos sobre as políticas de preservação digital, Brasil, Colômbia, Austrália e etc., temos um artigo publicado recentemente com a professora Tânia Gava, da UFES, a maioria dessas políticas chegaram à orientação de formatos. Quando a gente faz isso, eu tô baixando a política e estou levando ela a plano. E estou levando cada vez mais a gestão da preservação digital. Quando eu vou à gestão, eu acabo perdendo o que Ludwig Bertalanffy nos traz, a complexidade dos sistemas, a funcionalidade e integração dos sistemas, que eu tenho que começar a refletir. Qual é o papel que está jogando o Corra, por exemplo, nesse cenário de preservação digital? Eu estou no ambiente de gestão, eu estou no ambiente de preservação, eu estou no ambiente de acesso. Qual o papel que desenvolve um OCS, um OJS, um sistema de gestão de bibliotecas, um sistema de gestão de arquivos, de gestão de documentos? Essa pergunta, essa reflexão que eu queria fazer com vocês aqui hoje. Como que nós estamos identificando esses cenários num viés de preservação digital sistêmica? Vejam que tem um adicional aí. O adicional é a abordagem sistêmica de Bertalanffy. Eu poderia fazer preservação digital... Eu peguei seu copo, né? Não, é esse. Tem um adicional aí da sistêmica, que a sistêmica está preocupada com a visão holística e com uma visão num nível mais alto, no nível de governabilidade, de governança. Enquanto que eu poderia fazer preservação digital e não estar preocupado com a abordagem sistêmica. Por exemplo, eu poderia aplicar estratégias de preservação digital. Imagino que a maioria aqui já aplicou estratégia de preservação digital. Só buscar Miguel Ferreira. Alguém aqui deve ter migrado de formato um dia. Alguém aqui deve ter convertido. Alguém aqui pode ter emulado. Quando eu coloco pode, porque eu estou subindo o nível de complexidade. Emulado, virtualizado. Digitalizado, não. Digitalizado, imagino que a maioria tenha digitalizado e digitizado, que são conceitos diferentes e importantes. A gente tem um problema terminológico, uma acurácia aqui no Brasil. A gente traduziu o digitize para digitalizar, quando é um equívoco, né? O digitizar é representar um objeto digital. E o digitalizar é outra coisa. E a gente está usando como sinônimo. Digitalizar é quando eu pego um processo de negócio e eu reproduzo no ambiente digital, tal qual, do mundo analógico para o mundo digital.
Faz toda a diferença quando a gente for falar de transformação digital, eu ter esta acurácia, eu ter essa diferença. Mas a verdade é que a gente usa sempre digitalizar. Vai tirar foto de um documento, eu estou digitalizando o documento. Então, veja, se eu seguir nessa ideia da preservação digital, sem considerar a governança, eu vou continuar podendo fazer a conversão de um formato, por exemplo. Você sabe que o MP3 já morreu, o MP3 é um formato obsoleto. A gente tem hoje a orientação, ou a política, ou o plano de preservação digital, orientando que hoje eu tenho que converter para um formato AAC, de um MP3 para AAC. Quem tem MP3 ainda em seus acervos de arquivo, biblioteca, museu, centro de documentação, memória, etc., tem que agir porque é o momento. Só que essa ação, a maioria dos órgãos tem feito na abordagem da gestão, só da preservação digital. Eu vou lá, eu vou fazer o download desses materiais no meu dispositivo, no meu desktop, e eu vou convertê-los para esse formato novo e vou salvar em algum lugar. Eu não vou dizer preservar, eu vou salvar. Quando que, na verdade, nós deveríamos estar fazendo uma abordagem sistêmica. Eu não converto mais, eu não aplico mais a estratégia, eu deixo esse fazer para uma visão holística e sistêmica, e que passa a contemplar um todo. O Hipátia, vou falar logo em seguida do Hipátia, quando o Hipátia nos trouxe essa colaboração, primeiro, de ser modelo, e em segundo, de contemplar as entidades do modelo de preservação digital sistêmico. Veja, à esquerda ali nós temos uma preservação digital que é sistêmica, em que não sou eu que vou lá fazer o trabalho manual de conversão, eu me afasto e fico numa abordagem de governança. E aí o que acontece? Tem um ambiente, tem um framework que vai se encarregar destas conversões, emulações e etc. Isso é muito importante, porque isso colabora para a segurança jurídica, para cadeia de custódia, para preservação digital sistêmica, etc. Assuntos que eram muito caros para a arquivologia e hoje passaram a ser caros também para todas as outras ciências da informação, para a Bíblia, para a música, etc, etc, etc. À direita nós temos uma abordagem antiga, uma preservação digital não sistêmica, em que eu vou lá e eu faço a conversão, eu faço a emulação, eu ou o meu técnico, a minha equipe operacional. Não é uma abordagem sistêmica. Essa abordagem sistêmica está orientada a microserviços. Uma abordagem em que um ambiente será configurado tanto pela política, tanto quanto pela governança, que estará num nível acima, orientando no nível superior, com uma interação de sistemas de negócio, de sistemas de gestão de arquivos, de gestão de documentos, de sistemas de gestão de bibliotecas, sistemas de gestão de museus, etc, etc, etc. Hoje o que nós estamos encontrando são sistemas isolados. O sistema de gestão de bibliotecas não está arquivando no ambiente protetivo. O sistema de gestão de periódico não está arquivando. Qual é o problema disso? Eu acabo perdendo os dados históricos, eu só tenho a base atual. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Vocês, arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação e etc., vocês têm condições de recuperar os dados de 3 anos atrás, exatamente de 3, como era naquele momento, aquele retrato arquivado e preservado naquele momento, como um congelamento, como um arquivamento, isso é preservação digital. E arquivado numa abordagem sistêmica, ou seja, com entidades que se interatuam, que conversam, que dialogam entre si e seguindo uma norma internacional. Bom, se eu falo em norma internacional, aí eu tenho que procurar qual é a norma internacional, a norma ISO internacional mais importante sobre preservação digital sistêmica. E salta a ISO 14721, modelo AIS. Que, por incrível que pareça, eu deixei um slide intencionalmente preparado para arquivos, para arquivologia, mas ela não é específica de arquivologia, ela é uma norma para qualquer entidade focada em preservação digital sistêmica.
Então, essa imagem ela é muito importante, que eu vou ter que começar a olhar e tentar identificar. Aonde está o OJS aí? Aonde está o Corra? Aonde está o Sofia? Aonde está o tema 3? Aonde está o meu DSpace? E aí eu até vou encontrar ambientes que fazem dupla função. Um DSpace hoje eu consigo ter lá no Producer, na gestão, e consigo tê-lo aqui no acesso, desempenhando o papel de gestão e de acesso e difusão, ou de acesso e transparência ativa. Mas DSpace não faz preservação sistêmica. E foi por isso que o DSpace foi interoperado com um ambiente de preservação, por exemplo, como Arquivemática, que gera um pacote de arquivamento AIP. Veja, a própria biblioteconomia já se posicionou que mesmo que eu não tenha os sistemas, eu deveria fazer pacote de preservação. Pacotes de preservação, OAIs, de acordo com a norma. Esta é outra pergunta. Será que a gente tem nas nossas bibliotecas esses pacotes de preservação? É outra reflexão que a gente precisa fazer nesse momento tão importante que o IBICT está propiciando para a gente. Como está uma boa política, uma boa diretriz alta que se constitua em uma governança do IBICT para as instituições? Porque senão nós vamos ter muitas políticas mais operacionais, políticas que estarão em níveis de gestão, de execução, de funcionamento, mas não altas em nível de governança. E isso sim colabora para uma cadeia de custódia digital arquivística. Algo que está em discussão na sociedade hoje. Algo que tem ministro proferindo, dizendo que perde a validade jurídica aqueles documentos que estão fora do ambiente protetivo e que foram levados, provas foram invalidadas porque esses documentos foram levados dentro de uma sacola de mercado. Então, perde validade. Perde. Então, eu posso reproduzir isso na minha biblioteca. Como é que eu estou preservando os meus materiais? As minhas dissertações e teses, elas estão numa abordagem sistêmica ou elas têm a sacola de mercado lá? Ou o aluno, eu estou permitindo que o aluno faça depósito da sua dissertação e tese direto no ambiente? Algo que não poderia, porque o depósito tem que ser por uma entidade, o produtor é a autoridade, é um produtor. E hoje eu estou permitindo que um aluno deposite uma tese, uma dissertação, uma tese num repositório digital ainda não confiável. Eu preciso empacotar. Então eu preciso conhecer esses referenciais. O empacotamento, segundo essa norma ISO, tem um pacote de submissão, que é o CIP, tem um pacote de arquivamento, que é o AIP, tem um pacote de disseminação, que é o DIP. Cadê os nossos pacotes de preservação AIP? Isolados, porque a norma tem disso, ela isola. A biblioteconomia não se preocupava muito com isso, porque ela não era tanto objeto dessa tentativa de adulteração de informações por fake news, desinformação, misinformação e etc. Os arquivos sofreram primeiro, mas agora as bibliotecas estão sofrendo e os museus também estão sofrendo. E os sistemas estão sendo objeto de ataque, objeto de invasão. E a preocupação é, se esses sistemas estão sendo objeto de invasão, nós temos o pacote AIP daquelas dissertações que estão lá online, elas estão aqui preservadas offline em um pacote AIP? Eu imagino que não. Eu quero essa reflexão de vocês, por favor. A maioria das instituições que nós estamos pesquisando não tem. A maioria das instituições, arquivos, bibliotecas, museus, etc., as demais UIs, unidades de informação, estão crendo que o backup que o setor de TI está fazendo é preservação. Não é. Inclusive, é magnífico para o crime digital, porque o backup ele tem uma temporalidade, ele não é feito para arquivar e preservar, ele é feito para restauração de dano. É para isso, então ele tem uma temporalidade. É fácil cometer um crime num acervo online, porque tem uma máxima na computação. Espero que todos saibam. Todo e qualquer sistema digital que eu possa chegar na frente dele, eu, especialista de TI, eu posso invadi-lo. Todo e qualquer. Não há sistema 100% infalível. Com essa premissa, com essa máxima, é que foi construído o modelo
que eu apresentei para vocês anteriormente, que é a ISO 14721, que resolve isso. Porque há uma caixa protetiva, vocês estão vendo a caixa ali? Aquela caixa quer dizer que esses documentos não estão na internet. Isso é chave, isso é muito importante. Essa é a pergunta, o que nós temos hoje fora do sistema online e dentro de um ambiente protetivo? Há uma invasão, o que eu tenho protegido dentro da caixa? O backup não serve, porque o backup às vezes dura uma semana, um mês, eu cometo o crime, faço de tudo para ninguém detectar, espero os backups serem regravados durante uma semana ou um mês, o crime ficou perfeito. Porque se eu restaurar um mês atrás, já estava acontecido o crime, já teria acontecido. Ele é perfeito. E eu não tenho dados históricos, e eu não tenho a pesquisa histórica. É por isso que essa caixa é tão importante, é por isso que esse modelo construído, ele é a resposta para a segurança que nós estávamos procurando, e é diferente de backup. É preservação de verdade. E é uma preservação digital sistêmica de verdade. É uma preservação que dialoga com todos os sistemas. Eu não tenho só um sistema, por exemplo, CR de editoração, que é só ele online. Eu tenho congelamentos, eu tenho dumps, eu tenho arquivamentos temporais. Ao longo do tempo, eu vou construindo histórico. Eu tenho como verificar quais eram os meus artigos no ano tal, quais eram as minhas páginas no ano tal. Será que vocês conseguem recuperar a página web de vocês de 2001? Precisamos. Será que vocês conseguem recuperar a de 2015? Porque vocês têm que preservar, e vocês têm que ter acessível. Porque é documento arquivístico, porque é direito do cidadão, está lá na Lei 12.527, vocês têm que preservar. Se eu não preservo e ela é de caráter permanente, configura crime, configura a eliminação do patrimônio documental da nação. E para isso acontecer, eu não posso ficar só com o sistema HOT, aquele que está funcionando no momento. A maioria das entidades que a gente investigou só tem o sistema HOT, o que está no momento e os backups. Ninguém tem condições de fazer pesquisa histórica. O meu sistema tal, em tal data, em tal período, arquivado, preservado, como era no analógico, e eu conseguia ir ao arquivo e fazer pesquisas. Hoje, no digital, parece que a gente esqueceu disso, e parece que a gente não está refletindo sobre o nosso próprio referencial. Modelo OAIS é um referencial da ciência da informação, da ciência da computação interdisciplinar, não é específico da arquivologia, é da biblioteconomia. Inclusive, a própria definição dos pacotes foi feita pela Biblio, pela LOC, pela Biblioteca do Congresso Americano. E os arquivistas tiveram que aprender na biblioteconomia como fazer pacote. Como fazer um pacote de submissão, de arquivamento, de preservação. E nós precisamos de transversalidade entre as políticas. Não dá para a gente continuar construindo política arquivística aqui no arquivo, aqui na biblioteca, aqui no museu, sem um diálogo efetivo com a TI, sem ser transversal, porque senão eles continuam sem saber o que é modelo OAIS. A TI continua achando que backup é preservação digital, e não é. Não garante segurança jurídica, não garante cadeia de custódia. Eu preciso de ações transversais, eu preciso de políticas altas, eu preciso uma política integrada, porque senão a política de nuvem não tem nada a ver com a biblioteca. A política de gestão de dados não tem nada a ver com o arquivo, com o museu e etc. Essas desconexões, elas são perigosas e nós precisamos atuar nesse sentido. A pergunta é, que arranjos institucionais nós vamos ter que fazer? Que diálogos nós teremos que fazer com a TI? Que diálogos nós teremos que fazer? Por quê? Porque agora a custódia é compartilhada. O modelo OAIS traz isso. A custódia agora não está dentro da nossa biblioteca. Não está dentro do nosso arquivo. Ela é compartilhada e ela é distribuída. Olhem só, dois fundamentos importantes. Eu compartilho, nem o arquivo não detém mais a custódia exclusiva do documento de arquivo. Ela é compartilhada com a TI, que tem papel,
e ela se distribui entre entes que vão preservar, que pode ser uma nuvem no Brasil, respeitando territorialidade, ou pode ser uma nuvem no exterior que não respeita territorialidade e nem judiciário tem poder de inferir exibição de documentos, um pedido de exibição de documentos. Por quê? Porque está fora do território nacional. Como está essa política de custódia, de preservação, quando os referenciais são nossos, e aí a gente vai investigar e nós não estamos achando isso nas instituições. Requisitos de governança como mandato legal. Vocês têm um mandato legal do preservador da instituição? Tem que ser nomeado, ele tem que ter contexto organizacional, tem que ter requisitos. Olhem que o RDC, o repositório digital confiável, que pode ser o arquivístico, pode ser o bibliográfico, o museológico, institucional, etc., etc., precisa de 2 grandes administradores. Esses 2 grandes administradores têm que ter nomeação. A gente não está encontrando portaria que nomeie. Eu ponho um administrador de preservação, esse bibliotecário que trabalha, esse arquivista que trabalha com isso, mas eu não nomeio. Eu não estou nomeando o profissional de TI que vai ser o administrador de TI, com suplência, com mandato, sai de férias, alguém tem que responder, porque é um sistema que não pode parar. Nomeação, mandato, e com papéis distintos, porque a custódia é compartilhada, mas os papéis são distintos, tanto para arquivo, quanto biblioteca, quanto museu, etc. Tudo isso nos suscita outra dúvida e outro problema que nós estamos encontrando. Instituições ainda aplicando software proprietário. Instituições que nos chamam, às vezes por TEDs, para a gente migrar um sistema de gestão de arquivo de documentos, sistema de gestão de bibliotecas, para fazer preservação. O software de gestão de bibliotecas é proprietário. E a cabeça do software proprietário, você sabe, né? Eu não exporto porque eu perco meu cliente. Eu quero mantê-lo preso. Eu quero mantê-lo refém. E eu estou gastando dinheiro público com um software restrito. Isso é danoso. Se o dinheiro é público, o software tem que ser público. Não há condições, nós não podemos mais admitir bibliotecas públicas com software privado. Bibliotecas públicas com sistemas de gestão proprietários, que não permitem a interoperabilidade e que é um instrumento fundamental para a preservação. Então, uma política de software livre, uma política pública de software livre. Olha um chamado para o IBICT aí. Uma política de adoção de software livre em todas as unidades de informação. Uma governança arquivística, uma governança de arquivos, de bibliotecas, de museus, de toda a ciência da informação que contemple essas entidades numa abordagem sistêmica. E acho que além dos parabéns, eu estou quase chegando ao final, tem 2 slides ainda, além dos parabéns ao IBICT pelos seus 70 anos, um reconhecimento especial ao IPATIA, porque o IPATIA nos trouxe algo muito importante. O IPATIA não foi só o sistema, IPATIA ficou em modelagem, então eles subiam o nível a definir modelo, e o IPATIA integrou aquelas entidades do modelo AIS. Quando ele foi lá e pensou em conversar com a gestão, o DJE, lá do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ligar aqueles documentos do DJE, Diário de Justiça, fazer pacote CIP, arquivar no ambiente de preservação AIP e disseminar num pacote de difusão, um DIP, numa plataforma de acesso, tudo em software livre. Então, essa é uma colaboração. E eu desejo muita vida longa, que o IPATIA saia dos arquivos, que o IPATIA vá para as bibliotecas, que o IPATIA vá para os museus, vá para os centros de memória e integre todos esses sistemas, porque o que ele vai colaborar é com uma abordagem sistêmica, uma abordagem de todas as entidades, de todos os pacotes. Um chamado ao IBICT para uma publicação de uma política pública de software livre, porque parece que as ações que o executivo já teve, o governo, acabaram naufragando porque bateram em alguma abordagem política em um determinado outro momento.
o IBICT não terá esse problema. O IBICT tem lugar de fala, tem posicionamento para isso, tem autoridade para isso, para publicar uma política pública de adoção de software livre. Muito importante, nós precisamos parar com a adoção de software proprietário para a coisa pública. A res pública não pode ser gerida com software proprietário. Um chamado para mais instituições e contribuições de software livre. Nós estamos precisando, funcionalidades. Eu quero ver o IBICT aparecendo com pull requests, com submissões de códigos nos repositórios centrais. O Hipatia hoje é basicamente centrado ou calcado com seus pilares do Arquivemática e do Atom. A gente já tem visto até profissionais autônomos aparecendo lá, mas a gente não tem visto ainda instituição, IBICT, aparecendo lá e colaborando, submetendo código, fazendo esses projetos de software livre existirem. E, por último, um chamado para políticas transversais, porque senão não vai haver diálogo. Não vai, nós vamos fazer política arquivística, política para bibliotecas, política para museus, e nós não estamos gerando efetivamente políticas transversais e políticas de alto nível, não política que esteja mais focada na gestão. Se não dá para a gente separar, então vamos simplesmente elaborar diretrizes de alto nível com perfil de governança para governabilidade. Porque enquanto a gente continuar elaborando política com perfil técnico, instruindo modelo, instruindo padrão, instruindo formato, eu fui para a gestão, e essa política fica técnica. Então, obrigado, parabéns ao IBICT, a todos, pela mesa anterior, à disposição. Obrigada. Eu passo a palavra agora para a Anitta Libe, desculpa. Bom, gostaria de cumprimentar a todos, né, começando cumprimentando ao diretor do IBICT, o Dr. Tiago Emanuel, na pessoa de quem eu cumprimento a todos, queridos amigos do IBICT, que eu tanto admiro. Eu tenho uma honra muito grande de fazer parte dessa mesa com o professor Daniel, acho que é nosso guru, não é? E com a professora Laura Vilela, que conheço dos seus trabalhos, mas não tinha ainda encontrado pessoalmente. Ao Alexandre, que conduz essa mesa, né, eu reitero mais uma vez o meu agradecimento pelo honroso convite. Eu justifico a minha ausência presencial por compromissos aqui junto ao tribunal, de pauta de audiências, etc. Fica difícil a gente falar depois do professor Daniel e no meio antes da professora Laura, vocês entendem? Então, eu gostaria de, fazendo um pequeno plano acadêmico, eu não vou falar sobre aspectos muito técnicos e me manifestarei aqui como cliente, aquele cliente que busca a expertise de profissionais para poder fazer o melhor projeto. Então, é nesse sentido, como magistrada aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que eu me manifesto rendendo todos os meus cumprimentos aos professores que estão nesta mesa e a todos que estão nos assistindo. Eu penso que, na condição de cliente, né, e o professor Daniel é culpado por isso, porque em 2017 ele esteve aqui em Porto Alegre fazendo uma palestra no nosso evento do Memojutra, que é o Fórum Nacional em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho, e trazia o assunto do RDC-ARC. E que os senhores sabem, quando a gente se empolga com uma ideia, ao mesmo tempo pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? Como faremos? E desde então, nós viemos acompanhando este andamento, e preciso fazer uma referência paradigmática ao TJDFT, que foi o primeiro, em 2018, que iniciou a implantação de seu RDC-ARC. Qual é a dificuldade, ou qual é a situação, a realidade que nós temos nos tribunais? Nós temos, ao lado, a norma, a Constituição Federal, começando como norma constitucional, esse é o artigo 216, que fala
da defesa do patrimônio cultural brasileiro. E aí, basicamente, nós temos ali uma definição do dever do Estado de preservar e direito do cidadão de acesso à informação. Mais tarde, nós temos a LAI, a Lei de Acesso à Informação, temos, mais recentemente, a LGPD, que faz algumas restrições ao acesso, etc. Além dessas normas, o constitucional e dessas duas leis que eu referi, nós estamos todos, os tribunais, cingidos em atender às resoluções do CNJ, as resoluções do CONAR, do Conselho Nacional de Arquivos, né, a política de cada um dos tribunais, observadas suas respectivas competências, e dentro deste aspecto legal, também nos deparamos com a responsabilidade de termos uma obrigação de gerir nossos acervos da melhor forma possível. Então, quando nós estamos falando aqui de gestão de preservação digital, de preservação de memória, de preservação digital, né, de memória, de documental, eu lembro que quando nós falamos em preservação digital, nós estamos falando de um conjunto de normas, atividades, modelos e requisitos de preservação que deverá garantir o acesso ininterrupto aos documentos e objetos ao longo do tempo. Quando eu falo em gestão de memória, eu tenho um conjunto de ações práticas de preservação, valorização, divulgação, e aí abarcando iniciativas direcionadas à pesquisa, conservação, restauração. E quando eu vou para uma gestão documental, eu tenho conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, ao uso e avaliação e ao arquivamento dos documentos, processos recebidos e tramitados pelos órgãos do Poder Judiciário. Muito bem. Minha fala não é para que nenhum dos senhores precisem relembrar disso, porque eu sei que os senhores são todos professores nessas definições. Mas a situação que eu trago aqui é que aí nós nos deparamos com a responsabilidade de cada um dos tribunais em cumprir o seu dever constitucional em relação aos seus acervos. E aí, como faz isso? Eu elimino para limpar prateleiras? Eu faço uma classificação genérica? Não. Aí nós nos deparamos com a necessidade de uma adequada classificação por assuntos e classes, um adequado armazenamento e uma adequada difusão. Né? E aí me parece super importante a nossa responsabilidade em difundir uma cultura de preservação, que em nosso país acho que os bons ventos têm soprado nos últimos anos, em especial lá no Proname, que tivemos a publicação da resolução 324 de 2020, que atualizava uma recomendação 37 anterior, então, dando maior coercibilidade à norma, e a 324, além disso, estabeleceu parâmetros, né, e requisitos para uma preservação de memória, gestão de memória e gestão documental. Então, a isso eu chamo bons ventos, porque aí nós viemos acompanhando um desenvolvimento não só de normativos, a partir da 324, que já estabelecia a necessidade de um manual de gestão documental e um manual de gestão de memória, e o manual de gestão documental que a seguir foi publicado, atualizava o anterior e criou-se o primeiro manual de gestão de memória. A seguir, fazendo uma rapidíssima evolução, tivemos, um ano e pouco atrás, a publicação do manual de digitalização do CNJ, e agora, em outubro do ano passado, durante o Congresso de Arquivos, que foi realizado lá no TST, nós tivemos, entre 18 e 19, a publicação da atualização do MOREC-JUS. Então, em termos de instrumentos, acho que reforça a minha ideia de bons ventos. Todavia, não é bem assim. Qual é a nossa realidade? Nós temos uma série de dificuldades nos tribunais, com falta de pessoal, com falta de profissionais específicos, por exemplo, falta de historiadores, de arquivistas,
né? E às vezes até mesmo falta de espaços para essa guarda. Então, nós vemos assim algumas ideias, mas então a gente elimina e guarda o que for importante. Muito bem, é verdade, é uma ideia geral muito boa. Mas eu não posso pensar em preservação partindo da eliminação. Então, a nossa responsabilidade é classificar e guardar de forma segura. E aqui, seguindo as linhas e o bom exemplo do TJDFT, o TRT4, juntamente com o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e o TST, Tribunal Superior do Trabalho, firmou um compromisso através de um contrato de descentralização, termo executivo descentralizado, entre o TRT4, CSJT e TST, para desenvolvermos e instalarmos em todos os 24 tribunais do trabalho um RDC-ARC. E aqui começa a nossa batalha muito instigadora de desenvolvermos o RDC-ARC. O professor Daniel tem acompanhado, né, e este termo de descentralizado, de execução descentralizado, foi entre TRT4, CSJT, TST e o IBICT, né, para implantarmos. Porque qual é a nossa realidade no judiciário? São 5 ramos. Os variados ramos têm processos eletrônicos distintos. Então, nós não conseguimos, embora a boa vontade do TJDFT, simplesmente copiar o modelo deles, porque trabalhamos num outro processo judicial eletrônico, o PJE. Então, não seria possível. Então, este projeto com o IBICT visa exatamente, usando os dados e todos os elementos que temos no nosso PJE, que é utilizado pelos 24 TRTs, instalar um RDC-ARC, né? Um repositório arquivístico digital confiável com todos os pacotes necessários. E aqui eu sempre lembro as aulas do professor Daniel com os cuidados dos pacotes AIP, CIP e DIP, né? Então, o pacote CIP, que é o pacote de submissão, depois nós temos, para dentro do Arquivemática, o pacote de preservação, e para a tramitação no Atom, o pacote de disseminação. Como nós estamos fazendo isso? O PJE, que usamos em todos os tribunais do trabalho, não tem a ferramenta de gestão documental. E aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Nós não tínhamos isso. Nós vivíamos uma ideia assim, mas o processo está arquivado. Então, está arquivado, está tudo ok, está na nuvem. Como se a nuvem fosse um ente autônomo e que aquele arquivamento fosse tudo que nós queríamos. E, na verdade, na prática, quando eu estou tratando deste arquivamento, eu estou falando de um movimento processual. O processo terminou, foi para o arquivo, mas ele não está ainda classificado. Então, para trabalharmos e desenvolvermos o nosso RDC-ARC para a Justiça do Trabalho, o IBICT está trabalhando para desenvolver o barramento, que seria o extrator, eu vou traduzir leigamente, um barramento que retira todas as informações do PJE que temos, joga lá no Arquivemática, em que pese a afirmação do professor Daniel, por óbvio, nenhum sistema é incorrompível, mas o Arquivemática tem muito, muito menos chances de ser corrompido ou atacado, e fazemos toda a difusão no Atom, né? E aí, neste Atom, legalmente falando, se houver algum ataque, alguma coisa, algum vírus, ataca o Atom, mas não atrapalha aquilo que está lá dentro do repositório, dentro do Arquivemática. Então, esse contexto de RDC-ARC, né, para a Justiça do Trabalho, né, está sendo desenvolvido desta forma, né? E para os senhores terem uma ideia, nós, em novembro de 23, lançamos, já com o IBICT
com o TST, CJT e TRT4, a primeira versão do MVP, o mínimo produto viável, né, onde com metadados ainda em novembro de 23 limitados. Né? Estamos atualmente desenvolvendo os APIs, que são exatamente para extrair os metadados que ainda não estavam disponíveis no nosso PJE. Né? Então, nós estamos, que não estavam ainda no MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, para concluir exatamente isso, esses APIs, para que a gente possa concluir a versão final do barramento com todos, atendendo a todos, ou 95% dos metadados que são previstos e exigidos pelo MOREC JUS, que é o modelo de requisitos para o judiciário, né, que foi atualizado, né, pelo PRONAME em outubro de 23, né, sendo que todos sabem que o MOREC é de 2009, e teve agora essa atualização. E em nós não tendo um sistema de gestão documental já nascente dentro do PJE, nós precisamos fazer esse barramento. E aí nós identificamos, através de um levantamento, quais os metadados exigidos pelo MOREC, quais ainda não temos, né? E quais os que ainda não temos disponíveis e que teremos que desenvolver através de APIs, né? E aí nós estamos, neste momento, concluindo, inclusive, o Valida Press, porque o nosso RDC-ARC está previsto para guardar tanto processos nato digitais, como processos digitalizados, que são incluídos no PJE após a digitalização. E aí eu tenho que garantir uma cadeia de custódia confiável, não é? Então, o Valida Press, nesse momento, o Tribunal do Trabalho da 4ª Região, que atua nesse projeto como piloto, né, está fazendo as suas verificações para a gente poder, eventualmente, repassar ao IBICT alguns pedidos de melhorias. Eu nem gosto muito de chamar de melhorias, mas acenando com o que ainda precisamos, com o que ainda é necessário para que a gente cumpra, né, todos esses aspectos. E, acima desses itens, como eu disse, minha intenção não é ser técnica, mas é mostrar a necessidade que nós temos de uma cultura interna, de um reforço interno, e aí, sim, usando a referência, novamente muito bem feita pelo professor Daniel, de que governança não é exatamente a mesma coisa que gestão. E política de preservação digital, até anotei aqui, deveria estar lá na governança, né? E não na gestão. Porque, principalmente nós, as instituições do judiciário, nós temos uma hierarquia e nós precisamos atuar conforme as competências e permissões de nossas administrações. Então, esta ideia de governança e que essas políticas de preservação deveriam estar na governança, e principalmente esta conscientização de que precisamos isso, é o nosso maior desafio no judiciário, né? E seria muito simples, tal administração quer, não se trata disso. O tema, ele é árido. Então, eu não posso exigir que um novo administrador, que chega com numerosas demandas num tribunal, a presidência de um tribunal e toda a sua administração, de imediato tenha conhecimento de todos esses conceitos e de toda essa legislação específica de classificação, né? Para os senhores terem uma ideia, no último ano, passamos lá no PRONAME atuando na atualização das tabelas de temporalidade do CNJ, né? Que são um parâmetro mínimo de temporalidade para a guarda dos processos em todos os 5 ramos do judiciário, resguardada a autonomia de cada tribunal, no caso, se quiser guardar mais que aquele mínimo, né? Então, penso que para essa conscientização é super importante a atuação em rede, começando na própria casa, atuação em rede, sabendo que, por exemplo, dentro de um único tribunal, atua a TI, atua
o pessoal da Divisão de Gestão Documental, da Secretaria Processual, Memorial, CEPAD, tudo isso. E, fora isso, redes entre os tribunais, como no caso o Memojutra, que eu presidi até o ano passado, e atualmente presidido pela colega desembargadora Sulamir Monassa. E também temos, no último ano, foi criado no CNJ a rede das CEPADs, temos redes dos tribunais eleitorais, que chama REME, temos variadas redes, temos o Memojus, nós temos o Rebijutra, que era uma rede de bibliotecas da Justiça do Trabalho. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Eu as nomino sabendo de que não referi a todas, e cuidando para não ser indelicada, né, de não referir a todas as redes existentes. Mas o que funciona numa atuação em rede? Funciona que se divide não só soluções, mas realidades, né, dificuldades. E na ambiência de uma rede, não é mais quem ensina e não é menos quem aprende. Então, há uma certa liberdade de poder colocar ali uma dificuldade e, assim, irmos nos ajudando, que isso é super, super importante. Dentro dessa linha de atuação em redes, eu cito um exemplo bem importante. O CNJ criou o Dia da Memória e criou a comemoração do Dia da Memória, que foi estabelecido 10 de maio. Então, desde 2022, nós tivemos o primeiro Encontro Nacional de Memória, que foi ainda durante a pandemia, dentro de uma reunião do CNJ. Depois, em 2022, nós tivemos em Recife, foi presencial. E o ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, e pela primeira vez de forma pioneira, os 5 tribunais situados em Porto Alegre, Militar, Federal, Trabalhista, Eleitoral e Tribunal de Justiça, se reuniram como anfitriões desse evento. Então, e agora, e o ano passado ainda, o tema desse encontro nacional foi estruturando a memória. Então, tivemos vários painéis, entre eles, nós ouvimos o professor Adalto Cândido Soares, que é o representante do escritório da Unesco aqui no Brasil, né? Falando justamente daquele programa Memória do Mundo, né? E que, a propósito, nós temos atualmente gravados, ou que receberam o reconhecimento do Memória do Mundo, 4 acervos de tribunais do trabalho: Recife, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o TST. Né? E ao todo no Brasil, se eu não estou errando o número, 10 ou 11 de outros ramos e outras esferas, executivo e legislativo. Né? Mas na esfera do judiciário, nós temos 4. E por que é importante o prêmio? Porque este prêmio grava os processos que são de guarda permanente. E muitas desses reconhecimentos aconteceram há muitos anos atrás, numa época que nós não tínhamos tantos regramentos e que era uma forma de preservar este ou aquele acervo, de uma forma oficial, né, e, acima de tudo, preventiva, né, para que a gente pudesse dar andamento em todo esse trabalho. Então, eu penso, e divido com os senhores, esta constante luta que temos dentro do judiciário, cada um na sua respectiva instituição, e nós lá do Proname, que é integrado o comitê do Proname pelos representantes de cada ramo do judiciário, né, a gente acaba recebendo toda uma visão nacional e vemos essa preocupação. Né? E aí vemos aqueles que já estão melhor equipados, outros que já avançaram, por exemplo, que nem o TJDFT, que, aliás, tem uma equipe invejável de arquivistas, não só pela competência, mas pelo número de arquivistas, e outros tantos, mas eu estou só me cingindo ao TJDFT, porque em função do RDC-ARC. Né? E penso que o professor fez uma provocação de que o IBICT faça tal coisa, né? E que apareça mais, e que promova e publique, etc. Eu acho que nós, na esfera do judiciário, e eu como magistrada, temos o desafio de
efetivamente trabalharmos em prol de uma sedimentação dessa cultura de preservação, sabendo que ela passa por gestão e preservação, sabendo que gestão, a preservação é um pouquinho depois, mas eu tenho que gerir primeiro, mas para isso eu tenho que classificar, e classificar não é assim, abrir uma gaveta, isso não gosto, gosto daquilo, gosto, não gosto. Não, eu tenho linhas de classes e assuntos para fazer essa classificação. Então, assim como eu tenho ritos processuais nas mais variadas ações, cada um dos ramos do judiciário, nós também temos ritos para classificação. E atualmente, nós, como eu disse, já temos publicado o Manual de Gestão Documental e o Manual de Gestão de Memória, e atualmente nós estamos em plena revisão e atualização do Manual de Gestão de Memória, de documental. Então, já estou indo para o fim. Isso é super importante. A difusão dessas normas, né? Para que as pessoas disseram, mas aí o que eu faço? Eu tenho milhões de processos, não consigo classificar. Gente, então escolha um determinado número, um determinado assunto, mesmo que ele seja num percentual bem menor, para que se possa, junto com a sua respectiva equipe, mostrar um resultado, né? E as pessoas veem com isso que é possível, né? Porque senão a gente fica naquela ilusão de que a nuvem, né? A nuvem acontece. Sim, ela existe, mas eu tenho que saber o que eu vou mandar para a nuvem, né? Eu tenho que saber o que eu vou classificar e como classificar. Então, eu registro aqui, assim, o meu reconhecimento ao pessoal do CSJT, TST, os senhores todos conhecem, Vilermando e Reginaldo, e aqui no TRT4, Maurício Agliardi, que dirige o nosso memorial, assim como André Farias, da nossa TI. São numerosos os profissionais, né? E, sem dúvida, é preciso que nós tenhamos presente que o apoio das administrações é super importante. E aí, nesse sentido, eu tenho a satisfação de dizer que no TRT4 e na área do ramo da Justiça do Trabalho, nós temos recebido total apoio, não é? Agora, chegamos cada vez numa parte mais complicada, né? A classificação não é assim tão bonita. Se fosse apenas uma gavetinha, tudo bem, nós sabemos que os números são grandes. Agora, também é muito necessário, a cada momento, deixar claro que preservar, classificar, é para extrair o melhor daquele arquivo, né? Não vamos ao exagero do que diz o Borges lá naquele personagem Fúnias, o Memorioso. Eu não vou guardar tudo, não vou lembrar de tudo, porque memória tem um contraponto com esquecimento, né? Então ninguém está fazendo apologia, vou guardar tudo, né? Alguns colegas, aquelas coisas lá do memorial e tal, parece que está falando assim, rolha, cordão. Não, nós temos uma guarda responsável, né? Ela não quer dizer que ela não possa ter, tanto os documentos judiciais como administrativos, alguma eliminação. Agora, a gente não pode pensar em iniciar uma preservação eliminando, né? Ou simplesmente pensando que a nuvem vai baixar e vai fazer o trabalho por nós todos. Então, eu penso que estamos num momento de amadurecimento dessa cultura de preservação, que a responsabilidade, eu digo sempre que eu já sou quase um arquivo permanente, então, há muitos anos atrás, a gente não tínhamos arquivo, a gente tinha um depósito, depois um galpão, depois virava depósito, e atualmente já conseguimos chamar de arquivos. E aí fico lembrando da historiadora Ângela de Castro Gomes, que há muitos anos, num evento, eu vi ela dizendo, olha, um arquivo não é para escolher o que eu gosto, se é do time A ou do time B. O arquivo tem toda uma série de parâmetros técnicos e ele tem que estar pronto para responder às perguntas de qualquer pesquisador, né? Seja ele da área do direito, da área da sociologia, da arquivologia, né? Então, eu penso que esse nosso compromisso de
mantermos um arquivo pronto, fora do aspecto, acrescentando, né, todos esses aspectos de cuidados, etc., nós temos um compromisso de deixá-lo adequadamente selecionado, né? E volto a dizer, importante, e já estou me encaminhando para o final, importante a participação de todos. Nós temos aqui uma equipe grande, como eu disse, o André, que coordena a nossa TI, tem o Alex, né, que também integra a TI, o Maurício, tantos outros, né? E sem falar do povo, mexo, a turma do TST, a turma do CSJT, e me permitam a licença poética de dizer que o culpado de tudo isso é o professor Daniel Flores, não é? Então, a professora Laura, eu peço desculpas pela minha falta de eventual tecnicidade, né? Mas eu penso que estamos muito bem dirigidos pelos senhores e pelo IBICT. Eu agradeço muito, né, toda essa atenção dos senhores ao convite, e tenho certeza que o TRT4 e toda a Justiça do Trabalho são parceiros nesta jornada, não é, de melhor preservação. Eu agradeço muito a todos os senhores e me coloco à disposição. Obrigada. Obrigada, Anita. Passo agora a palavra à professora Laura Vilela. Gente, bom dia. Prometo que eu não vou me estender muito, porque deve estar todo mundo com fome, né? Então, a responsabilidade aqui vai ser grande. Além de estar rodeada, né, de ilustres que têm aqui uma contribuição riquíssima sobre preservação, acompanho o trabalho e os estudos do professor Daniel já tem muito tempo, né? Eu sou da TI por formação e me sinto muito lisonjeada de dizer, primeiro, né, que faço parte da história do IBICT já tem um tempinho, né? Sempre estive muito próximo do IBICT, fui orientando do professor Emil Swaiden na UNB, então estou aqui já tem um tempo. E o mais interessante da minha trajetória, que eu queria falar bem rapidinho, para contextualizar a questão da arquivologia, é que eu não entendia muito bem, né, aonde que na TI eu poderia linkar, eu poderia unir, né, os conceitos e todos os ensinamentos da biblioteconomia e da arquivologia. E eu descobri isso na ciência da informação. E muitas perguntas, né, que a biblioteconomia não conseguia, né, me dar a resposta, eu entendi que eu buscava e que eu conseguia na arquivologia, né, principalmente relacionado com a proveniência, com contexto, né, e isso é muito legal, muito bom. E a TI, né, nem sempre conhece isso, né, e aí, às vezes, é um trabalho assim, de convencimento mesmo. Bom, e aí, para falar nessa mesa, né, que trouxe preservação aqui com a doutora Anita e o Daniel, eu vou um pouquinho antes, né? Primeiro, agora a gente vai sair do contexto judiciário, vamos entrar no contexto da pesquisa, e a ideia é falar um pouquinho dessa etapa do planejamento das pesquisas, né? Especificamente da gestão de dados. Então, você passa para mim? Tá. Aqui, né? Então, para começar falando da questão do planejamento, do que a gente vai fazer com a gestão desses dados, né, nós pesquisadores, uma coisa que eu queria pontuar é que, primeiro, os dados, eles não são, né, objetos puros na sua essência, né, com uma essência própria. Eles existem em um contexto. E aí eu volto à arquivologia, né, nessa questão do contexto, da proveniência. Eles assumem significados a partir desse contexto e da perspectiva de quem os lê. E isso é muito importante quando a gente vai falar de dados de pesquisa, né? E nós não estamos falando de produção bibliográfica, né, normal, que a gente costuma conhecer, né? Os dados de pesquisa e a gestão desses dados, ela exige, né, uma complexidade a mais. Então, quando a gente vai falar de dados, né, de pesquisa, nós estamos nos referindo a entidades que a gente utiliza para demonstrar evidências de investigações científicas. E aí, nesse contexto,
nós temos um ciclo dessa gestão desses dados. E para a gente falar dessa gestão desses dados, né, a gente inicia planejando, o pesquisador ele planeja o que ele vai fazer, ele elabora um projeto, né, sempre elaborou um projeto. E quando a gente começa a pensar que a gente precisa armazenar os nossos dados de pesquisa além da publicação final, né, aí esse ciclo ele começa a ser algo um pouco mais dentro da realidade do pesquisador, ou deveria ser. Por quê? Porque antes, né, da gente ter que preservar os dados, ou da gente ser convidado a preservar os dados, por enquanto nós estamos sendo convidados, né, a preservar, a fazer a gestão dos dados. Mas daqui a uns dias nós vamos ser obrigados. E aí, a gente precisa de entender um pouco mais além do projeto que a gente escreve, que tem introdução, apresentação, questão, problema, objetivos e tudo mais, né? E os dados? Para onde eles vão? Como vai ser a coleta? De onde vêm esses dados? Qual software que vai ser utilizado? E aonde eu vou armazenar? Como é que eu analiso? Eu publico esses dados e compartilho e eu vou arquivar eles aonde? E esse arquivamento, ele precisa de prever o quê? Preservação. E ele prevendo preservação e estando arquivado com melhores práticas, eu consigo favorecer a reutilização desses dados por parte de outros pesquisadores. E esse contexto, ele se torna um pouco mais, digamos assim, necessário quando a gente fala de pesquisas financiadas com recursos públicos. Então, os pesquisadores, eles não vão conseguir fazer isso sozinhos, sem a nossa ajuda, né? Então, esse auxílio, ele precisa ser dado durante todo o ciclo. E aí, para começar o ciclo, na etapa de planejamento, tem um documento muito importante, que tem sido cada vez mais exigido pelos pesquisadores. Essa figura aqui, ela, dentro do contexto da anterior, do ciclo de vida, né, nós temos aqui, do lado esquerdo, fase inicial e desenvolvimento, e a finalização da pesquisa. Então, lá na fase inicial, pensando nessa questão das decisões que serão tomadas, né, a pesquisa, o pesquisador ele pode optar, né, por exemplo, em relação aos seus resultados, a disseminar e compartilhar esses dados, né, os resultados de alguma outra forma, com uma tese, uma dissertação, um artigo, né, e aí ele publica em algum local, né, nos periódicos ou nos repositórios institucionais, repositórios temáticos, ou também, né, se ele tiver a condição de depositar os dados de pesquisa em um repositório, que é o ideal. E também ele tem como documentos lá no início o projeto dele de pesquisa, um plano de disseminação de resultados, que é isso aqui, na verdade, está dentro do plano de gestão de dados ou do próprio plano de pesquisa, projeto de pesquisa. E ele pode decidir por não compartilhar esses dados. Isso também faz parte da ciência aberta. E quando isso acontece? Por exemplo, quando envolver patentes, quando envolver questões, né, de propriedade intelectual, enfim, né, e aí esses dados poderão ficar protegidos. Mas a ideia é que os metadados sejam divulgados, mesmo que existam questões relacionadas com embargos, né? Então, dentro desse contexto de decisões iniciais a serem tomadas, né, e melhores decisões, e que nós, profissionais da informação, precisamos urgentemente nos formar para auxiliar os pesquisadores dentro das instituições de pesquisa, as agências de fomento, que são atores fundamentais em todo aquele ciclo, começam a exigir que os pesquisadores não só enviem projetos de pesquisa, mas também os planos de gestão de dados. Ou seja, o que vocês vão fazer com os dados? Para onde vão esses dados? Outras pessoas vão poder reutilizar esses dados? Para eu financiar a sua pesquisa, eu quero essa informação. Então, assim, as principais agências internacionais, elas já têm exigido isso há alguns anos. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, internacionais, da União Europeia, Estados Unidos, e no Brasil, o ano passado, nós tivemos uma chamada do CNPq que exigiu planos de gestão de dados, né, e aí eu compartilho com vocês a experiência que eu tive lá na minha universidade, na UFG, né, que foi um caos para os pesquisadores que queriam submeter nessa chamada. Porque o processo veio de cima para baixo, digamos assim, né, e ninguém sabia o que era esse documento. Então, foram muitas questões
que a gente percebeu que precisam ser tratadas, resolvidas, antes de se implementar, né, um documento como esse, né? E aí é lógico que nós temos um pouco de responsabilidade sobre isso. Bom, esse documento, né, ele pode ser um recurso muito útil para as agências de fomento, né, porque ele pode gerar informações gerenciais sobre as pesquisas, local de armazenamento, enfim, tamanho de dados produzidos, né, dos datasets, por áreas do conhecimento. As agências podem identificar também quem são os atores-chave no processo, né? Elas são atores-chave no processo de implementação. E essas informações que as agências podem utilizar, e as instituições de pesquisa também, hoje, elas podem estar de uma forma muito melhor estruturadas do que anteriormente, porque quando o plano de gestão de dados foi implementado, ele era um documento estático. Né? Então, em muitos casos, ele ainda continua sendo um documento que, ao final, gera-se um PDF, mas que não tem interligações, que não prevê versionamentos. E hoje, essa realidade tem modificado. Né? Então, nós temos um conceito de MADMP, que a gente chama na literatura, né? Que seria o quê? Machine Actionable, que são planos de gestão de dados acionáveis por máquina. E aí, quando a gente traz essa nuance, né, nós estamos otimizando o processo de preenchimento por parte dos pesquisadores, que muitas vezes eles têm muita dificuldade. Se a gente sai da nossa área, os pesquisadores, em geral, não sabem como preencher esse plano, ou têm dificuldades em relação à maioria das perguntas. E aí, o plano, ele também, né, a gente pensando que ele pode ser um documento anexo aos conjuntos de dados que vão ser publicados num repositório, eles podem ser algo que pode impulsionar o impacto das pesquisas, na medida em que eu tenho que parar para pensar o que eu vou fazer com aqueles dados, e aí eu tenho um compromisso com a agência de fomento, né, em geral, ou com a minha instituição, de que eu vou depositar esses dados nesse local e que eu vou prever formatos preserváveis, e aí trazendo a questão da preservação digital sistematizada, né, que lá desde o início está sendo previsto. Então, essas políticas, como o professor Daniel colocou, que precisam ser transversais, né? Hoje nós temos já repositório de produção científica nas universidades. E o repositório de dados? Mas tem uma política que contempla o repositório de produção científica. Mas e o repositório de dados que eu vou lançar mês que vem? Eu vou mesmo, de verdade. Mês que vem. Né? Ele não tem política. Como é que a gente faz? Vai ter uma política para uma política para outra, uma política para o arquivo, uma política para não sei o que lá. Né? A política transversal de dados, política de ciência aberta, política de gestão de dados, né, dentro das instituições, talvez seja um caminho interessante e que chegue até a preservação. Né? Eu acho que seria o ideal. Né? Então, a gente poderia pensar num armazenamento seguro, né, que vai ser previsto, e aí eu falo da FAPESP, né, que foi também a agência estadual a primeira a exigir, já exige, acho que desde 2018, se eu não me engano, os planos de gestão de dados nos seus principais editais, ou todos, não sei como é que está. Bom, e esse documento, ele traz uma série de informações, né, sobre os dados que serão produzidos durante o projeto. E ele também, pensando na questão do contexto, né, ele traz informações sobre a criação, curadoria e uso desses dados, né, com foco em processos e ações. Isso aqui é o contexto da arquivologia. Né? Então, eu preciso de descrever os meus dados, ou seja, eu tenho que contar como eu utilizei e como que ele pode ser utilizado. E aí, o pesquisador pode pensar, gente, mas mais um documento para eu ter que preencher, não é possível. Né? Com a carga de trabalho que nós temos. Só que, se a gente conseguir chegar num consenso e tentar otimizar ao máximo o preenchimento desse documento por meio de uma plataforma, e é o que o PGD-BR se propõe, né, nós facilitamos esse trabalho e nós vamos ter informações estruturadas que vão ser favoráveis para a vida acadêmica daquele pesquisador. Então, quando eu conto, né, eu apresento esse contexto aqui, eu estou também possibilitando melhores condições para a reprodutibilidade da pesquisa. Né? Então, isso também resguarda a atuação do pesquisador. Porque tudo que ele falou que ele fez, se ele realmente fez, eu consigo ir lá, ler, pegar os dados e reproduzir, e confirmar.
né? Então, eu acho que isso também, né, do ponto de vista da transparência, é algo muito interessante e que o PGD, como primeiro documento, poderia ser algo muito relevante e linkando dados. Esse aqui é um desenho da modelagem conceitual do PGD-BR que nós fizemos aqui no projeto. E ele traz, é uma modelagem, né, baseada na literatura, e esse aqui é o principal documento de indicações de como fazer um plano de gestão de dados acionável por máquina, que nós temos, e pela Research Data Alliance, enfim, né, nós buscamos as fontes mais atualizadas e que têm feito um trabalho legal em outros países. E aí, o PGD, ele entra no centro dessa figura, por quê? Porque a ideia é que ele seja um hub de informações. Mesmo que o preenchimento seja no início do projeto, ele é um preenchimento que pode ser atualizado e ele pode também tratar as versões do ponto de vista do versionamento controlado. Então, eu tenho aqui a ideia que ele, né, possa integrar-se com as chamadas, com os editais das agências de fomento. Ele integra informações sobre os pesquisadores, né, do ponto de vista dos identificadores persistentes. Ele tem conexão com o ORCID, ele tem conexão com o login via rede federada, esse é o último recurso que está sendo implementado. Nós inovamos nessa versão brasileira, incluindo também o campo do LATS, e a ideia é que ele seja um identificador persistente, né, automático, integrado com o currículo. E aí, ele tem aqui, nessa linha pontilhada, nesse quadrado pontilhado aqui embaixo, demonstrando a ligação dele com o armazenamento final dos conjuntos de dados, dentro de um possível repositório. E aí, esse armazenamento, ele vai trazer que tipo de informações, né? O dataset criado para essa pesquisa, né, ele tem os seus identificadores únicos e produções relacionadas, e o PGD contempla essas informações via DOI. Informações de segurança e privacidade, as questões de segurança são tratadas pelo repositório, que provê a infraestrutura tecnológica PRER, por exemplo. E também as questões de licenças integradas, né? A gente consegue puxar as informações de licenciamento também com identificador persistente. E a indexação do repositório onde esses dados vão estar também é possível de ser feita pelo R3Data. E também eu esqueci de mencionar aqui o ROR, né? Que é o catálogo de instituições que ele também tem integração. E também Crossref, né? Por conta do DOI de dados. Então, essa aqui é a página principal, né? Nós tivemos na segunda-feira uma oficina sobre ele, aí quem tiver interesse de ver o passo a passo de funcionamento, né? O vídeo está disponível. A gente tem aqui, né, a nossa página inicial que foi feita no WordPress, e aí, pelo WordPress, a gente integra no DMP Tool, que é um software livre que nós utilizamos como base para customização, né? É um software da Califórnia, o DMP Tool. E aí, nessa questão também do software livre, né, foi uma escolha muito assertiva e que agora soltou no final do ano, no início desse, já a sua nova versão, que traz mais integração e ele está mais acionável por máquina ainda, né, e nós vamos fazer essa migração em breve. Aqui dentro da primeira tela de preenchimento tem a questão que também foi uma inovação que nós fizemos em relação a várias tecnologias utilizadas, que foi dois templates, né, 2 modelos de formulários de preenchimento, um simplificado e um que a gente chamou de FAIR, que seria um modelo mais detalhado de elaboração, com mais perguntas, né, e esse formulário, ele seria nos casos em que as agências de fomento parceiras, né, optassem por deixar a cargo desse formulário padrão que a ferramenta já disponibiliza. Mas as agências também podem customizar o seu próprio formulário, né? Isso é uma facilidade também bem interessante. O LATS, como eu mencionei, né, que tem esse campo, né, que fez parte dessa customização brasileira.
Ele tem aqui também as informações sobre os dados, né, se eles vão ser, como é que eles vão ser coletados, como é que eles vão ser produzidos, a integração com o link da base, do repositório que você vai utilizar, né? Aqui nós temos alguns repositórios Dataverse sendo implementados, e a ideia realmente é que a gente possa depois, né, quando o pesquisador tiver essa informação de armazenamento ao final da pesquisa ou no meio, se ele precisar de já informar isso, né, a ideia é que ele já consiga ter o link, né, os padrões de metadados a serem utilizados, as licenças, e na hora de gerar o relatório, as instituições de pesquisa brasileiras, ele vai incluir a logo também de cada instituição. E uma coisa interessante, para as customizações do formulário para as agências de fomento, é que ele trabalha com perguntas condicionantes. Então, é possível, para uma chamada específica, que o preenchimento seja um preenchimento condicionado a determinadas situações que o pesquisador for respondendo, né, ao longo da elaboração do plano. E aí, só algumas informações sobre essas implementações futuras que a nova versão já trouxe, né, e algumas outras implementações que virão em outras versões. O versionamento dos planos já está implementado, na última versão do DMP. Esse registro das organizações pelo ROR, né, essa integração, da Crossref, ele também vai, isso aqui eu acho que ainda não foi implementado, que é você integrar os PGDs de outras ferramentas de PGDs também, você conseguir fazer, eu preenchi numa outra, e aí agora tem a minha instituição, ou o Brasil lançou o PGD, mas eu já tinha feito na Argos, por exemplo, né? Então, ele vai prever essa integração entre as ferramentas de elaboração, a API do DataSite, que é essa também de consultas, né, de extração específica de dados, fair sharing, integração, taxonomias, o DOI para os PGDs. É possível que o identificador único seja, além do identificador da ferramenta, o DOI, né, atribuir DOI para os PGDs também, e ele já está, né, vincula automaticamente ao ORCID. Essa aqui é a equipe que participou do projeto, que participa do projeto, que ainda está sendo desenvolvido, né, já foi lançado, mas a gente tem alguns ajustes que precisam ser feitos, né? E é isso, gente. Obrigada. Abriremos para discussões. Ele aqui já levantou o dedinho. Levantar logo para dar tempo. Eu queria fazer só uma perguntinha para o Daniel. O seguinte, né? Deixa eu só ver aqui. Eu tinha que colocar, estou vendo, não tinha. Minha área de especialidade, meu doutorado, tudo é feito na área de imagens. Então, eu vejo a imagem hoje como do tipo de informação que é pouco explorada em termos de normas de arquivamento. Você vê as suas apresentações anteriores, quando falou dos metadados. Os metadados principais de imagem, de fotografia, não são sequer colocados nesses sites de metadados, como o IPTC, o EXF e outros, né? Aí eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: existem determinadas fotografias analógicas, peças de arte, pinturas, até monumentos e prédios, que às vezes são fotografados, muitas vezes fotografados, né? E são colocados nos acervos dos museus para acesso remoto. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual a maneira de se fazer uma política de integração entre a preservação digital das fotos geradas a partir de elementos analógicos com as outras formas de preservação dos próprios objetos analógicos? Não sei se foi claro na pergunta. Porque isso é uma coisa que, se você tem uma fotografia em papel e você vai armazená-la, você tem que armazená-la para preservar num lugar diferente, por exemplo, dos negativos. Então, você tem que ter todo um elemento de ligação. Aí a minha pergunta é, nessa política de material analógico, digital, qual seria a melhor forma de integração desses diversos modelos de integração? Obrigado pela pergunta. E tem. O que acontece é que não está tão difundido isso na área de fotografia e nem na área de engenharia. Eu vou trazer engenharia porque engenharia é outra área que tem muita especificidade, que precisa de um maior aprofundamento e não está recebendo. Eu recomendaria consultar
um serviço internacional que existe de preservação digital que se chama PRONON. O PRONON, que é do Reino Unido, que é um diretório de formato de padrões, e o que ele faz? Ele não define o plano de forma autoritária, ele recebe contribuições da comunidade. Hoje nós temos diversos formatos de fotografia e com diversos workflows de preservação da fotografia. Só que o que acontece? Nós não estamos configurando nas nossas instituições. Por exemplo, o fotógrafo sai a campo e produz uma imagem em RAW, .RAW, em dados crus. E aí o que acontece? Na hora de eu preservar, a maioria das instituições está perdendo a riqueza dessa fotografia e está salvando um JPEG. Eu estou perdendo inclusive a autoria do fotógrafo. Porque o fotógrafo foi a campo, foi lá e registrou uma imagem, que é dados crus, e que pode gerar inúmeras outras fotografias. Eu mudo a velocidade do obturador e eu posso ter outra foto. Eu mudo o tempo de exposição, eu tenho outra foto. Eu mudo o ISO e eu posso ter outra foto. Então, olha a riqueza, ela é múltipla e eu não estou preservando. Por quê? Porque eu não estou configurando no PPD, no plano de preservação digital do PRONON. O PRONON está aberto. Ele reconhece RAW, ele reconhece NEF, que é feito por uma Nikon, ele reconhece inúmeros outros formatos e ele tem as regras para eu chegar lá e escolher. E na ferramenta de preservação, que é o Arquivemática, que é o que a doutora Anita usa, que o Hipátia usa, ele implementa o PRONON na sua totalidade. E é um software livre, é o Arquivemática. Então, olha que interessante isso. Eu já estou com todo o PRONON lá. O que só que eu preciso fazer enquanto fotógrafo? Ir lá e configurar. Aí é minha autoridade. Aí eu vou dizer, na minha instituição, o meu workflow vai ser fotógrafo que for produzir, que tem pauta pré-estabelecida, que produzir o seu objeto digital, que é o original, vai ser preservado aquele, e só a derivada de acesso, o DIP, olha a importância dos pacotes, o DIP é que vai gerar JPEG. Não vou preservar JPEG se eu tenho um dado muito mais rico. Eu vou preservar o RAW, o NEF, etc, etc, etc. E aí, por que eu falei da engenharia? Porque está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos preservando material de engenharia, plantas e etc, preservando só o que está manifestado. A planta em PDF. E eu estou perdendo muito, porque o PRONON vai lá e implementa o DWG. O DWG está lá dentro do plano de preservação digital. Então, vocês viram que não adianta a gente dar uma Ferrari se nós não fazemos uso de toda essa Ferrari. Um Boeing com tantos motores, se nós não acionamos todos os motores. Nós precisamos configurar e emanar políticas internas. As assessorias de comunicação precisam ter políticas. Eu posso ter hoje uma cadeia de custódia, um workflow de preservação de analógicos e de digitais, todo automatizado. Eu posso ter um fotógrafo que sai a campo com uma máquina Wi-Fi, que chega na sua rede. Gente, ele saiu com código de classificação, ele saiu para registrar esse evento aqui. Quando ele volta, captura os objetos, já joga tudo, já gera o IP isolado, porque essa é a literatura nossa, tem que isolar. O IP tem que estar isolado, num ambiente protetivo. Isola para preservar e dissemina para dar acesso no pacote DIP, de disseminação, isso é uma norma ISO internacional, o JPEG. Ou não, eu posso ter uma política diferente, eu quero o TIFF, eu vou querer o JPEG 2000, que garante muito mais qualidade que o JPEG normal. É outro formato, isso também tem que ser entendido, é outro formato. Isso vale para engenharia. Pararmos de perder o DWG para o arquiteto no futuro, daqui 10, 20, 30, 40 anos, dados. É a planta de engenharia, só que agora em dados, para reuso no futuro. Porque o PDF não tem reuso. Eu perco reuso no futuro, preservar PDF. O arquiteto aconteceu, o engenheiro aconteceu um sinistro no auditório e ele tem que calcular o peso que poderia. O PDF não calcula, o DWG calcula. A mesma coisa com a fotografia. A fotografia, não vamos chamar negativo, porque tem uma distinção total, é dados crus. Negativo é outra coisa, é analógico.
Em dados crus. Fotografia em dados crus permite reuso no futuro. E eu estou jogando fora esse reuso porque eu não estou usando o potencial dessas ferramentas do Pronom, do Arquivemática, do Atom para fotografia. Os metadados nessas ferramentas são infinitos. Eu posso botar EXIF, inclusive o Arquivemática extrai. Só que a gente fica sempre no Dublin Core, ISAD-G, a gente fica no básico. Porque quando ele pode aceitar tudo, um pacote AIP aceita absolutamente tudo, todos os padrões de material multimídia. Então, eu recomendo Arquivemática e recomendo Atom para trabalhar. A partir do momento que o fotógrafo faz esse teste de gerar os 3 pacotes no Arquivemática, no Hipatia ou qualquer outra ferramenta, ele se apaixona por esse tipo de pesquisa. Obrigado. Mais algum inscrito? Bom dia. A pergunta é direcionada ao professor Daniel. O modelo OAIS, ele não especifica o uso de criptografia, correto? Salvo engano. Seria prudente adicionar mais essa camada de proteção aos pacotes? Ou não é o caso? Obrigado pela pergunta. É o caso, que bom que você tocou nisso, é o caso. E por mais que o modelo OAIS, veja, modelo OAIS é norma de alto nível, né? Modelo conceitual. Então ele define, e ele diz, e ele passou algo que inclusive foi toda uma ruptura paradigmática para a gente. Arquivistas, bibliotecários, museólogos ficaram doidos quando viram que eu vou ter que duplicar meus documentos, eu vou ter que ter um pacote com o original guardado, isolado, e o acesso vai ser um pacote de disseminação. Isso parecia uma doideira. Isso vai aumentar acervo, isso é impossível, por que eu vou isolar? Porque é só botar tudo online no DSpace, está tudo resolvido na qualquer ferramenta, até que começaram as invasões e a gente teve que aprender que não, você tem que isolar, você precisa ter o original fora do ambiente de acesso. Bom, nesse isolamento, o que as ferramentas implementaram? Elas implementaram a criptografia. O Arquivemática faz a criptografia. E faz naqueles 2 painéis que tem lá de administração. Tem o painel de administração do preservador, que se o RDC ou o repositório digital tiver em arquivo, é um arquivista. Se tiver em biblioteca, é um bibliotecário. Se tiver em museu, é um museólogo. Se tiver na TV digital, é o responsável da preservação daquela TV digital. Assessoria de comunicação, aqueles fotógrafos, aqueles especialistas e etc. Mas tem a camada de armazenamento que é a custódia compartilhada. Ele tem um perfil, ele tem um papel que é o administrador de TI. E lá, ele faz os apontamentos de armazenamento. Ele não vai, por exemplo, criptografar quando ele estiver armazenando no seu storage local. Por quê? Porque tem uma camada, porque eu estou com toda a minha camada de proteção. Acabei de contratar o Glacier lá da S3. Acabei de contratar o Google, o GCP. Não vou botar meus dados abertos lá. Então, eu vou lá na hora de botar o location. Está tudo pronto na ferramenta de software livre. Isso é que é interessante. Tudo aquilo que a gente tinha de requisito, de teoria, agora tem prática. Implementado. Então, esses requisitos foram implementados em software livre. Lá no Arquivemática, chame o painel de administração do Storage Service, e aí você tem o location, você aponta para a nuvem, qualquer nuvem, e você diz, aqui eu quero criptografar. Aqui eu quero criptografar porque eu estou mandando para GCP, aqui eu estou mandando para a Amazon, aqui eu estou mandando, isso eu quero criptografar. Então já é implementado. E o interessante é que ele faz reingestes de criptografia. Porque muda o SHA-256, porque são algoritmos, porque vão obsolecer. É que nem assinatura digital. A assinatura digital vai obsolecer, ela vai morrer. É por isso que a gente diz que um documento assinado digitalmente não é autêntico. Vai morrer. A curto, médio ou longo prazo, vai. Está feito para morrer, porque algoritmos obsolecem e morrem. Então, documento assinado digitalmente tem que estar baixo custódia de um repositório digital confiável.
E a criptografia já é implementada, é extremamente importante, é operacional e é parte do modelo OAIS, mas não é escrito lá na ISO, sabe? É definido em nível de implementação de requisitos. Por favor, consulte Storage Service do Arquivemática. Obrigado pela pergunta. Oi, boa tarde. Eu quero cumprimentar todos pela palestra. Doutora Anitta, estou aqui ouvindo você, muito legal. E a Neide... Eu ouvi. E uma coisa, Daniel, o IPAT é uma solução do IBICT, até que ele socialize com todos, é do IBICT. Como ficaria a questão, o uso do blockchain nessa questão, tá? E se o uso do blockchain pode substituir essa necessidade de criptografia, né? E a outra coisa, professora, é se os repositórios de dados estão previstos para irem para o repositório digital confiável. Neide, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, o blockchain não substitui criptografia, porque são coisas muito distintas. Blockchain é autenticação. E temos que discutir isso. Blockchain não é autenticidade. Blockchain não garante autenticidade. Por quê? Porque a autenticidade tem que contemplar 5 elementos, 5 dedinhos. Tá? Interpares, Luciana Durante, etc, etc, etc. Quais são os 5 elementos? 2 componentes, identidade e integridade, e 3 dependências. Preservação, transmissão no tempo e custódia. Quando eu assino um documento no blockchain, quando eu gero um ledger de autenticação, o que ele me dá de volta é o ledger. E é o ledger que eu distribuo os DLTs, os Distributed Ledgers, para uma rede que vai ficar fazendo mineração. A pergunta é, o documento vai para a rede? O documento de 1 GB, o documento de 1 tera, o documento de 40 megas? Não, o que vai para a rede é o hash de autenticação, o DLT, o ledger, é isso que vai para lá. E a gente estava achando justamente o contrário. Cara, eu pego o blockchain, eu não preciso do RDC-ARC. Acabou o RDC-ARC, acabou o arquivo, é só usar blockchain, está assinado, está compartilhado numa rede e está tudo acabado. Não, então blockchain é outra coisa. Melhor, mais robusta, mais segura solução hoje de autenticação no mundo. E objeto de estudo e objeto de necessidade de implementação nisso que a gente está falando. Sim, mas para isso, para fazer um ledger de autenticação, um hash, e distribuir e não permitir nenhum tipo de possibilidade de adulteração do ledger. Mas cadê o original para eu bater? O original eu tenho que preservar aqui comigo, no meu pacote AIP. Isso é paradigmático, eu tenho que preservar. Então, uma coisa é blockchain, importantíssimo, necessário, temos que aplicar, temos que seguir estudando. Outra coisa é, temos que armazenar aqui um documento que pode ser assinado com o ICP Brasil, com um sistema de autenticação próprio, com um login e senha, claro que é extremamente fragilizável, ou blockchain, que é extremamente seguro, confiável, robusto, a melhor solução que a gente tem hoje de autenticação. E o Arquivemática, por exemplo, que é o que a gente estava falando, ele já vem pronto para configurar. Quem vai lá no painel de configuração já viu falar no PUID. O PUID, que se a gente botar para ele fazer, eu tenho que ter um servidor configurável. Eu tenho que configurar um blockchain. Aí o Arquivemática deixa, inclusive, de gerar aqueles hashes. Agora não sou mais eu que vou gerar. Quem é que vai gerar? O blockchain vai gerar para mim. É a robustez plena. Só que agora tem outra camada. A Neide falou em criptografia. Criptografia é outra coisa. A criptografia é a necessidade de evitar de que, se alguém pegar esse IP lá na Amazon, não consiga decifrá-lo. Isso não tem nada a ver daí, por exemplo, com blockchain. Por quê? Por causa que é a possibilidade de interpretá-lo. É por isso que eu criptografo.
Eu criptografo para não deixar que as pessoas interpretem o conteúdo que eu salvei lá num serviço de armazenamento, backup, o original está aqui, e o backup está lá na Arizona, nos Estados Unidos, porque às vezes está muito barato o Arizona. Eu uso muito lá, não sei por que é tão barato armazenar lá. Ou na Ásia também está muito barato. Só que também não adianta só armazenar lá e deixar. Tem que ter a visão sistêmica, porque daqui 3 dias obsolece o algoritmo de criptografia. Os caras vão descobrir tudo que tem lá. Então, eu tenho que manter sempre o quê? Cadeia de custódia digital. Eu tenho que manter isso auscultado pela preservação digital sistêmica. Quando mudou o algoritmo, automaticamente eu faço reingest. A cadeia de custódia anda de novo. Aquele IP volta a ser SIP, criptografa com o novo algoritmo e volta a ser um IP atualizado, criptografado. Então, fecha perfeito. Blockchain integrado à criptografia, mas ambos integrados a uma visão sistêmica, preservação digital sistêmica. Perdeu o sistêmico, gente, vou perder tudo. Não adianta nem blockchain, nem ter criptografia, nem nada. Eu preciso da abordagem da preservação digital sistêmica. Em relação aos sistemas de repositórios e também PGD, naquele modelo conceitual tinha o IPAT, eu até esqueci de comentar, né? A ideia é que, como, por exemplo, o PGD-BR é um sistema produtor, né, ele possa também ser contemplado pelo modelo do IPAT, né, que aí seria o quê? Fazer o barramento, desenvolver um barramento para esse software específico e armazenar no Arquivemática e fazer toda essa cadeia, né? E o repositório também. Aí eu vou pegar o exemplo do Dataverse. Né? O Dataverse ele tem integração com o Arquivemática, né? Entre a conversa. Então, é possível os datasets que estão no repositório que utiliza o Dataverse, né, já integrar direto com o Arquivemática. Então, todas essas soluções, elas também já estão prontas para receber a preservação digital, né? Pessoal, o nosso tempo está um pouco curto aí, inclusive o almoço já está sendo servido. Eu gostaria de fazer um encerramento e agradecer aqui aos palestrantes, né, o professor Daniel Flores, né, que trouxe a visão sistêmica, né, eu acho que isso foi muito importante, né, e também trouxe 2 provocações, né, que é a criação da política de preservação de software livre, né, política pública, né, e a política de transversalidade, não é isso? E também a doutora Anitta, né, que nos prestigiou online, né, tirando um pouco do seu tempo aí, doutora, muito obrigado, viu? Desculpa os inconvenientes aí que a gente teve aí com relação à conexão e tal, né, mas a doutora também, Laura, né, que trouxe também o PGD, eu acho que é muito importante, uma ferramenta que a gente vem construindo juntos, né, professora, aqui na coordenação, juntamente com o Fabiano também, né, que a ideia inicial foi uma conversa minha com ele, né, então é isso. E agradecer a todos os presentes que ficaram até aqui nesse momento. Muito obrigado.